Sejam bem-vindos mais uma vez aqui pelo canal e vamos a mais um vídeo aqui. Antes do vídeo você clique em gostei, já por antecedência. Se não for inscrito, se inscreva, clique no sininho para ativar as notificações e assim toda vez que eu postar um vídeo você receberá notificações. Caso não receba notificações, você pode entrar que eu posto 3 vídeos por semana. Semana passada postei só 2 que acabei me enrolando, né? Ocupado aqui e acabei não postando. Mas geralmente é 3. Vamos lá então. Quem não toma a ceia perderá a salvação? Na verdade não. Quem não toma a ceia não perde a salvação, porque isso não é meio de salvação. Existem 2 ordenanças deixadas por Cristo à igreja: o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Mas nenhuma foi deixada como meio de salvação. Não é. São coisas que acompanham o salvo, mas não salva. A ceia é um memorial que lembra a morte e a ressurreição de Cristo e o benefício disto para o salvo. Só tem valor e significado para o salvo. Para um perdido não tem nenhum valor e nenhum significado. O batismo é um banho d'água e a ceia é um pão com suco ou suco à toa. É um passatempo, é um brincar de igreja. E isso tem de sobra hoje por aí. Aqui no Brasil, isso tem de sobra. Quem toma a ceia em pecado não tem nenhum valor e toma para sua própria condenação. O salvo foi justificado de seus pecados pelo sangue que Cristo derramou. A pessoa em pecado é culpada pela morte de Cristo e atrai para si condenação quando toma a ceia em pecado. Isso está em 1 Coríntios 11, 27 a 29. É só ler. Alguns interpretam mal o texto de João capítulo 6. Não vou ler tudo ali porque é muito longo demais, mas vamos ler aqui os versículos principais aqui sobre o assunto, que é um texto mal interpretado. Eu já vi até a igreja grande aí citando essa passagem, que eu vou ler aqui, para falar sobre a ceia, que é como algo obrigatório, tomar como meio de salvação. Dá-se a entender. João 6, no versos 53 e 54, diz assim: Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tem vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O verso 53 é interpretado pelo 57. É texto e contexto. A regra da interpretação, da hermenêutica, é a Bíblia interpreta a Bíblia e tem que ler o texto e contexto para ver o real significado. O verso 53 é interpretado pelo 57. Vamos ler. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Veja, quem de mim se alimenta. Este é o pão que desceu do céu. É o alimento espiritual. Jesus é o alimento espiritual. Jesus, no livro de João, se apresenta como o alimento espiritual. Alguns entendem isso como se estivesse se referindo à ceia, mas não está.
Quando Jesus disse isso, nem ao menos existia a ceia, pois ele ainda não havia morrido. O pão iria representar sua carne e o suco, ou vinho, seu sangue. Mas isso após a sua morte. Naquele contexto, eles ainda viviam sob a lei e participavam da Páscoa. Eles estavam sob a lei. Não existia a ceia que existe hoje. E ele não iria citar algo e exigir algo que eles nem sabiam que existiam. Não teria a menor lógica. Eles estavam sob a lei e guardavam a Páscoa. A ceia do Senhor veio em substituição à Páscoa, após a morte de Cristo. Então esse texto não está relacionado à ceia, de maneira nenhuma. A ceia foi instituída na noite em que Jesus foi traído. Carne e sangue no contexto, Jesus se referiu a ele mesmo como o alimento, comida e bebida espiritual. Veja que ele disse: quem de mim se alimenta? Jesus, no livro de João, se apresenta como o alimento espiritual. No verso 48, ele disse: eu sou o pão da vida. Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba água. Rios de água viva correrão de seu ventre, uma fonte que transborda, que a pessoa bebe de forma progressiva, sem interrupção. Comida e bebida espiritual, João 7,37. Jesus disse para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, verso 4. Jesus é a palavra de Deus, personificada. Quem não come comida, morre de fome. Se não comer comida e não beber água, morre. Hoje, para o nosso físico, aqui, nosso corpo precisa de comida e bebida. Arroz, feijão, pão, carne, ovo. Senão morre. Se não beber água, desidrata e morre. Quem não se alimenta de Cristo é um morto, espiritualmente falando. Jesus se apresentou à mulher samaritana como água viva. João 4, do 13 e 14. Ele disse que quem beber dessa água nunca mais tornaria a ter sede. Significa que tem que beber da água da vida, que é Jesus, para não ter mais sede espiritual. E para beber desta água é preciso estar junto à fonte, que é Cristo. Para encerrar, vamos ler Amós capítulo 8 e verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Preste bem atenção, fome. Ele enviaria fome. Agora veja, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Veja bem, não era fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Então é tudo uma questão de interpretação. Jesus é o pão que mata a fome e é a água que mata a sede espiritual. Ele, no livro de João, se apresentou como alimento espiritual, que mata a fome espiritual e mata a sede espiritual. Ele é a água, ele é o pão. Então esse texto aqui de João 6 não está relacionado à ceia, e Santa Ceia também não é meio de salvação. Acompanha o salvo, mas não salva. Se a pessoa tomar em pecado, pior ainda, toma para a sua própria condenação, pois ele é o culpado pela morte de Cristo. Não tem valor nenhum, nem significado, nem nada. É algo inútil. E isso é o que mais acontece por aí hoje. Isso acontece de sobra. Então é isso aí, então.
Obrigado mais uma vez para você que está sempre assistindo. E até o próximo vídeo.